Crise na Líbia. O ditador Muammar Gaddafi estaria encurralado. Os rebeldes fecharam o cerco no centro de Trípoli. Vamos agora às últimas informações com os editores do Band News TV, Marcelo Favalli e Fábio Piperno. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Felipe. O cerco ao ditador Muammar Gaddafi se fecha com rebeldes ocupando a maior parte dos bairros da capital, inclusive a Praça Verde de Trípoli. Moradores da capital dizem que há combatentes da oposição em todos os lugares. Segundo imagens e mensagens que têm sido postadas na internet, milhares de rebeldes tomaram as principais cidades do país e saíram às ruas para evitar qualquer ação dos soldados leais ao presidente. Após um final de semana de batalhas, os oposicionistas estão cada vez mais perto de derrubar o regime do ditador, que está há quase 42 anos no poder. Nos ouve também o professor Marcos Allan. Professor, boa noite. Muammar Gaddafi está cercado, de acordo com os rebeldes. O ditador, por sua vez, diz que irá resistir até a última gota de sangue. Para o senhor, o que lhe parece? Ele se entrega, foge ou realmente lutará até o final? O que tudo indica, né, as notícias que nós temos visto das agências internacionais é que ele realmente vai resistir até o final, né? A tendência, acho que se ele tivesse alguma possibilidade de se entregar, ele já teria o feito, né? O que tudo indica, os rebeldes dominaram praticamente toda a cidade de Trípoli. Então, tudo indica que, na verdade, ele vai resistir pelo menos até o final. Vamos ver se ele vai ser preso ou se ele vai resistir, na verdade, com a sua força ainda, né? Professor, Gaddafi foi um ditador de múltiplas faces, foi um dos líderes do movimento pan-arabista nos anos 70, foi muito próximo à União Soviética, mas se tornou um pária internacional depois do caso do avião que caiu em Lockerbie. Só que após pagar uma milionária indenização, Gaddafi, de certa forma, foi reabilitado pelas potências ocidentais, se encontrou com Tony Blair, se tornou amigo do governo Bush, saiu da lista do Império do Mal. E o que fez agora, professor, Gaddafi novamente se tornar um ditador odiado no mundo ocidental? Eu acho que um dos fatores foi a maneira como ele tratou no começo de toda essa revolta, 6 meses atrás, através de maneira extremamente cruel, né, a população civil, através de bombardeios maciços, através de massacres contra a população civil, né? Na verdade, embora a gente tenha visto essa aproximação do Gaddafi com a comunidade europeia, com os Estados Unidos, a grande verdade é que ele sempre foi visto com muita desconfiança pelas potências ocidentais, como você mesmo colocou, né, por conta dos atentados patrocinados como Lockerbie, entre outras posturas demonstradas por Gaddafi em toda a sua trajetória política. Professor Allan, a oposição diz que controla a produção petrolífera da Líbia. O senhor acha que foi este o principal motivo da queda do regime? Sem o dinheiro vindo da exportação de petróleo, Gaddafi ficou sem apoio, sem resistência? Sem dúvida que esse foi um fator muito importante para que Gaddafi perdesse força, né? Sem o dinheiro que financiaria o seu exército, toda a força que ele conseguiu construir em todos esses anos frente ao governo, é impossível se manter no poder. Então, sem dúvida que esse controle criado nas cidades litorâneas em que os postos de petróleo são abundantes, né, como é o caso de Misrata, Benghazi, fez com que o Gaddafi perdesse muito da sua força. Professor, a gente sabe que a Líbia é um país formado por muitas tribos e que muitas vezes não tem uma identidade religiosa, cultural e muito menos política. Caindo o Gaddafi, o que aconteceria com esse poder da Líbia? Ele seria esfacelado ou há uma clara definição de quem realmente vai passar a liderar o país? Olha, o que tudo indica, né, o Conselho Nacional de Transição, que tem liderado os rebeldes desde o começo das revoltas, vai tentar controlar o poder num primeiro momento, até que vejamos aí, né, as cenas do próximo capítulo, se teremos eleições democráticas, se vai ter uma tentativa de controle autocrática do poder. Mas, ao que tudo indica, esse Conselho de Transição já domina politicamente a Líbia através dos rebeldes e dificilmente vai ceder muito espaço para outros grupos, até porque vários dos grupos já estão dentro desse conselho, né? O senhor acha que a Líbia é mais uma pedra que cai
efeito dominó que toma conta daquela região, depois de Egito, Argélia, Tunísia? O que a gente está vendo é que, na verdade, esse efeito dominó já vem acontecendo, né? Depois da revolta da Tunísia, veio do Egito, a Líbia, a Síria continua em revolta, né? É possível, eu acho, que principalmente os países menores do Oriente Médio, o caso do Bahrein, Oman, né, que nós tivemos algumas revoltas em fevereiro e março e pararam, eu acho que é bem possível que no caso desses países, talvez, esse efeito dominó exista sim. Agora, e na Síria, pelo que tudo indica, a população vai continuar contestando o poder de Bashar al-Assad. Agora, professor, mais um movimento bem sucedido de insurgência. O senhor acha que... qual o efeito que isso levaria a toda a região, que o senhor mesmo citou, tem já a Síria bastante conflagrada, tem o Bahrein que passou também por importantes manifestações, e outros países em que há movimentos de oposição a regimes bastante autoritários. Qual o senhor acha que vai ser o futuro para essa região? Olha, eu acho que nós já estamos vendo um novo desenho, né, em que a população demonstra revolta contra movimentos autocráticos. Como eu coloquei, eu acho que países como o Bahrein, a tendência de revolta é continuar, ou mesmo no Iêmen, né, eu acho que talvez tenhamos, assim como nós vimos na queda do Mubarak, a visão por parte de parcela da população insatisfeita com esses governos, de que agora é o momento de talvez tentar derrubar o poder, né? Mas eu vejo que principalmente nos locais onde já tem algum tipo de revolta, não acredito que em outros países, no caso da Argélia, Marrocos, né, tenhamos grandes revoltas populacionais contra o governo estabelecido. Professor, o senhor acha que uma possível queda de Gaddafi também teria alguma influência no Irã? Desculpa, eu não entendi sua pergunta. O senhor acha que uma possível queda do Gaddafi a essa altura também, de alguma forma, poderia influenciar o movimento oposicionista do Irã? Não, eu acho que no Irã o que tem acontecido é que depois das revoltas de 2009, ao fim das eleições que reelegeram Ahmadinejad, a repressão foi muito forte, a população infelizmente acabou temendo muito mais por conta de tudo que ocorreu, né? As próprias torturas entre as prisões iranianas. Então não acredito que tenhamos aí uma ligação direta entre as revoltas na Líbia, a derrubada do Gaddafi e uma possível volta à contestação ao poder no Irã. Mandato de prisão internacional para Muammar Gaddafi. Caso ele seja capturado e entregue para o Tribunal de Haia, o senhor aposta num julgamento rápido? Olha, eu acho que os rebeldes primeiramente tentam julgar o Gaddafi dentro da própria Líbia. Eu não acredito que eles vão ceder o Gaddafi para a Haia para um julgamento em Tribunal Internacional de uma maneira tão simples. Mas acho que se isso acontecesse, aí sim o julgamento, o Tribunal de Haia tentaria ser rápido e efetivo, né? Ô professor, agora para a gente finalizar, o senhor acha que essa turbulência na Líbia e a possível queda de Gaddafi de alguma forma impactaria amanhã as cotações do petróleo no mercado internacional? Ela pode ter um impacto sim importante, né? Embora eu não veja que vai ser um impacto de grande relevância nesse momento até que o mundo vive uma crise financeira, porque os rebeldes já estão controlando os postos de petróleo há um bom período de tempo. Talvez tenha algum efeito, mas eu não acredito que seja um efeito de grandes proporções na minha percepção. Professor Marcos Alan Ferreira, muito obrigado pela sua participação.